O spin é uma propriedade exclusiva dos objetos da mecânica quântica. O spin é uma propriedade intrínseca, né? Por exemplo, um elétron, assim como o elétron tem uma massa definida, tem uma carga elétrica definida, né? Ele tem também um spin. Apesar desse nome estar associado à rotação, né? Em português spin significa girar, né? O spin das partículas da mecânica quântica não tem nada a ver com o movimento de rotação. Então, o spin não é gerado pelo movimento dos elétrons, né? Ele é uma característica intrínseca do elétron, né? Assim como massa e carga elétrica. A descrição do spin das partículas, né, ela surgiu para explicar um experimento surpreendente que foi realizado na década de 20, né, que a gente hoje conhece ele como o experimento de Stern-Gerlach. Esse foi o experimento que revelou que as partículas da mecânica quântica tinham essa característica, né? Nesse vídeo, então, a gente vai falar o que é o spin e vamos falar também sobre esse experimento de Stern-Gerlach. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. A gente pode dizer que o conceito de spin, né, ele surgiu justamente para explicar um experimento que foi realizado por um físico chamado Walter Gerlach em 1922. Né? Esse é um físico alemão, ele realizou o experimento em Frankfurt. Esse experimento ele foi idealizado no ano anterior por um físico chamado Otto Stern e ele ficou conhecido então como o experimento de Stern e Gerlach. Então o objetivo desse experimento era verificar algumas características associadas a um modelo de Bohr. Né? Então o modelo de Bohr, o modelo atômico de Bohr, né, é aquele que considera que o átomo tem um núcleo e aí os elétrons giram em torno de um núcleo em algumas órbitas selecionadas. Né? Então tem algumas órbitas possíveis ali que são quantizadas, né? Não são todas as órbitas que são possíveis para os átomos, algumas são possíveis e os elétrons giram, então, ficam no movimento circular ali em torno do núcleo nessas órbitas possíveis. Acontece que, segundo o eletromagnetismo, né, uma carga elétrica em rotação, né, girando em torno de um ponto, ela gera um campo magnético. Tá? Isso é uma lei do eletromagnetismo, né? A gente chama, essa é a lei de Ampère do eletromagnetismo. Então o átomo ele seria, né, composto por um núcleo e um elétron girando, e esse elétron girando seria responsável pela criação de um campo magnético. E a gente pode pensar então que o átomo ele pode ser considerado como um pequeno ímã, assim, né? A grosso modo, para o caso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, né, vamos pensar assim, que cada átomo então pode ser representado ele como se ele fosse um pequeno ímã. Um pequeno ímã por quê? O ímã é um objeto que tem um campo magnético em alguma direção, né? E o átomo vai ser isso, né? No final das contas ele vai ter um campo magnético em alguma direção e essa direção vai ser definida pela órbita do elétron, né? Isso segundo o modelo atômico de Bohr. Então o experimento de Stern-Gerlach ele tinha como objetivo investigar essas propriedades dos átomos que estavam associadas a esse movimento dos elétrons e a criação do campo magnético. E aí o que eles fizeram? Como é que o experimento é construído? Né? Qual que é a montagem experimental usada? A montagem é a seguinte, né? Eles vão criar uma região de campo magnético entre dois ímãs. Né? Então, como aparece aqui na figura, né? Você tem o polo norte e o polo sul dos ímãs, e entre eles, nesse espaço entre eles, existe um campo magnético ali gerado por esses dois ímãs. E aí a gente pode pensar o seguinte, né? O que vai acontecer se a gente lançar um átomo nessa região aí entre os dois ímãs, né? Nessa região onde existe um campo magnético? Então, assumindo que os átomos, né, que cada átomo pode ser considerado como um pequeno ímã, o que vai acontecer é que quando o átomo passar por essa região, ele vai encontrar ali um campo magnético e aí ele vai reagir de acordo com a orientação dele, né? Se ele funciona como se fosse um pequeno ímã, então ele pode ser desviado, né, para cima ou para baixo nessa montagem que aparece aqui na figura. Então, o resultado esperado desse experimento é o que aparece aqui nessa animação. Né? Nota que, nesse caso aqui, nessa animação, cada átomo é representado por uma dessas barrinhas, né? Considerando que cada átomo pode ser ali representado como se ele fosse um pequeno ímã. Então, o que aparece aqui na animação, né, é esse anteparo, né, onde os átomos estão batendo. Imagina que a gente coloca ali uma chapa que é capaz de registrar a posição que os átomos vão chegar, né, qual vai ser o desvio deles. Né? E aí a gente vê o seguinte, né, que os átomos que têm orientação norte para cima, eles, né, essas barrinhas aí com norte para cima, eles vão ser desviados para cima. Aqueles que têm orientação norte ali na horizontal, eles não vão ser desviados, eles vão bater ali no meio da chapa. E os que tiverem orientação norte para baixo, eles vão ser desviados para baixo.
E aí, no experimento desse tipo, né, os átomos eles têm orientação aleatória, né, porque como é que os átomos são selecionados ali? Né? Na verdade, eles colocam um material, no caso do Stern-Gerlach, né, o material usado foi prata, então eles colocam um material num forno, e esse forno ele é suficientemente quente e ele é capaz de arrancar átomos do material. E aí esses átomos vão ganhar energia e vão sair ali do material, vão ser lançados numa determinada direção e você seleciona a direção ali que vai, sei lá, atravessar os dois ímãs, né? Então os átomos são lançados nessa direção e aí, só que eles são escolhidos aleatoriamente, né? Então assim, a orientação deles, né, a órbita do elétron, ali pensando no modelo de Bohr, né? A órbita do elétron, ela pode ter diversas orientações em diversos planos, né? E é isso que vai definir qual é a orientação norte-sul ali do átomo, pensando como se ele fosse um ímã. Então, alguns vão ter a orientação, como apareceu nessa animação, né, norte para cima, outros vão ter orientação norte para baixo, outros vão ter orientação norte na horizontal. E a gente pode ter também situações em que a orientação norte é alguma direção entre essas que eu falei, né? Ou seja, você pode ter orientações em qualquer direção. Portanto, o que é esperado num experimento desse, pensando só no modelo atômico de Bohr, é que os átomos se distribuíssem dessa forma aqui, como aparece na figura, né? Que eles se espalhassem ali de maneira uniforme na tela. Mas aí, quando esse experimento foi realizado, né, de forma surpreendente, o resultado não foi esse, né? Não foi os átomos distribuídos ali de forma aleatória. O que aconteceu foi os átomos ficaram distribuídos em duas regiões, né? Alguns foram desviados para cima, outros foram desviados para baixo e eles se acumularam ali em duas regiões, como aparece nessa figura aqui, nessa imagem, né? Nessa imagem, os átomos são representados por essas esferas vermelhas, tá? E aí, nesse momento, né, você chega num problema, né? Porque existe uma incompatibilidade entre o que é esperado, né, de acordo com a teoria, porque a teoria aqui que eles estavam usando era o modelo atômico de Bohr, né? Então a teoria esperava o quê? O que era esperado de acordo com a teoria? Que os átomos se espalhassem na tela. E o que aconteceu quando eles fizeram o experimento? Os átomos se concentraram só em duas regiões. Então, o que esse resultado de átomos agrupados em duas regiões mostrava é que deve existir uma propriedade que não foi considerada pelos físicos inicialmente, né? Então, assim, a expectativa deles é de que os átomos se espalhassem na tela, mas eles foram encontrados em duas regiões. Então, tem alguma propriedade que produziu esse efeito. E essa propriedade, né, o efeito dela, prevaleceu sobre o efeito da interação do campo magnético normal, né? Vamos chamar assim, né? O campo magnético produzido pelo movimento do elétron, né? Então, essa nova propriedade, que é o spin, né, ela foi introduzida na mecânica quântica, né, para dar conta de explicar esse tipo de experimento. E aí, no caso de elétrons, né, porque esse experimento ele é feito com átomos de prata, mas a gente pode pensar num experimento bem similar com elétrons. Na verdade, um experimento exatamente desse tipo não pode ser feito com elétrons, porque os elétrons, como eles têm carga, eles vão interagir com o campo magnético também, né? Então, o átomo de prata seria algo neutro e tal. Mas, assim, de forma geral, a gente pode pensar que o elétron também teria uma característica, seguiria esse caminho de ele seria dividido em duas regiões, né? Ele teria alguns seriam desviados para baixo, outros seriam desviados para cima. E aí, a definição de spin, né, foi introduzida da seguinte forma, né? O spin foi definido como uma grandeza vetorial, então você pode medir spin em diversas direções. No caso desse desenho, dessa animação, a gente está considerando que o spin foi medido na direção Z, né? Assim, a direção de medida tem a ver com a orientação do campo magnético lá da montagem experimental. Então vamos considerar que no nosso caso a gente está medindo o spin na direção Z do elétron. E aí, o que a gente está observando é o resultado de uma medida de spin na direção Z dos elétrons. O resultado, então, é binário, né? Assim, ou ele é desviado para cima ou ele é desviado para baixo. Então, os físicos consideraram que seria, né, adequado definir essa propriedade, e essa propriedade, o spin Z, o spin, né, na direção Z de um elétron, ele tem dois valores possíveis, né? Um valor está associado aos que foram desviados para cima e outro valor associado aos que foram desviados para baixo, né? Então você tem spin para cima ou para baixo, né? Depende da notação, né? A gente pode usar a notação para cima ou para baixo, ou spin mais, spin menos, né? Esse seria então o estado associado a esses dois resultados de medida. Aí o valor do spin, né, pode ser mais h barra sobre 2 ou menos h barra sobre 2. Né? Então, os que foram desviados para cima, o spin é mais h barra sobre 2, e os que foram desviados para baixo, o resultado da medida é menos h barra sobre 2.
O que é esse H barra? Né? H é a constante de Planck, né? E H barra é a constante de Planck dividido por 2π, tá? Assim, é só uma questão, só para facilitar, assim, a gente define essa grandeza H barra. Então o spin tem esse valor, né? Então o spin em uma determinada direção pode ser mais ou menos H barra sobre 2, o spin de um elétron. Uma medida de spin ela não precisa ter necessariamente dois resultados só, né? Se você estiver medindo spin de outras partículas, né, você pode ter spin... Existem partículas que têm spin 0, spin 1, spin 2, spin 3,5 e tal. Então tem outras possibilidades também. O que eu estou falando aqui é sobre o spin do elétron, tá? Que foi o que foi medido aí nesse experimento de Stern-Geller. Então, esse experimento revelou, né, que os elétrons eles têm uma propriedade intrínseca que foi batizada de spin, né, apesar de não ter nada a ver com rotação, né, mas esse nome tradicionalmente ele é usado, né, então ele ficou, o nome de spin é usado realmente na academia, nos livros textos de quântica e tal. E o spin é uma propriedade, então, intrínseca, interna, né, dos elétrons. Assim como eles têm carga, como eles têm massa, eles têm também spin. E o spin do elétron em uma determinada direção, então, pode ter dois valores, né? Mais H barra sobre 2, a gente representa isso como estado mais, ou estado, sei lá, setinha para cima, né? E menos H barra sobre 2, que a gente representa como menos ou setinha para baixo.